Nós continuamos unidos e reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui para rezar, para escutar a palavra. Eu gostaria que você pegasse o texto da carta aos Efésios, no capítulo 10. Texto esse que veio a inspiração do nosso acampamento, no combate da oração, nesse ano de 2021. Nós ouvimos Deus nos direcionar desde sexta-feira, agora nós chegamos na reta final do nosso acampamento. E queremos ouvir de Deus o desfecho daquilo que Ele quer nos revelar. Claro, ainda teremos a missa às 15 horas, que encerra. Temos ainda uma adoração hoje, está na presença dEle. Mas vamos escutar a palavra do Senhor. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo, em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiárias do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. Palavra do Senhor. Uma outra tradução, que é a tradução que foi usada pelo departamento de eventos, é essa: intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância. Quando me foi dado esse tema para essa pregação, que é esse: intensificai as vossas invocações e súplicas, o que me vem ao coração é um apelo de urgência para estes tempos que nós estamos vivendo, que são tempos finais. Ah, padre, então o senhor está falando que Jesus vai voltar nesse ano de 2021, ou 2022, 2023? Não, eu só estou falando que a doutrina da igreja ensina que desde a ascensão do Senhor nós começamos os fins dos tempos, até Ele voltar no final do mundo, quando Ele voltar para estabelecer céus novos e terra nova. Porém, já se passaram aí 2 milênios, e nós estamos nessa expectativa. E aí a própria palavra nos mostra, a partir do texto sagrado do Gênesis lá, quando o diabo se apresenta para tentar Eva. Como que ele se apresenta? Como uma serpente, não é verdade? Só que no Apocalipse 12, aí a gente vai ver a evolução, a gente vai ver a intensidade do combate. No Apocalipse 12 ele se apresenta como um dragão. E aí São João, quando tem a visão do Apocalipse 12, da luta de São Miguel contra o demônio no céu, e depois a perseguição à mulher, que figura Maria, mas também a igreja, ele se apresenta como um dragão. Olha como houve um avanço no final. Como, se a gente fosse usar a linguagem atual, agora é muito mais tecnológico, muito mais pirotécnico, muito mais intenso o ataque. Ele usa dos artifícios
que a inteligência humana iluminada por Deus deu a oportunidade. Ele usa de meios de comunicação, ele usa de redes sociais, ele usa de diversas formas para tentar entrar e atrapalhar o projeto de Deus e afastar os filhos e as filhas de Deus do caminho. Ele age pelas ideologias. Dois grandes papas, os dois últimos papas, Bento XVI e Francisco, disseram, e Francisco replicou o que Bento XVI disse, que a ideologia de gênero é um ataque direto contra o Deus Criador. Nós somos católicos, somos orientados pelo Papa. Mas se a gente está caminhando para os fins dos tempos, nós também precisamos entender que antes do anticristo virá a antimaria. Porque quem veio primeiro foi a Virgem Maria. Então, antes do anticristo virá uma ideologia que já está sendo aplicada, que contradiz tudo aquilo que é a figura da Virgem Maria, a figura da mulher. A antimaria, uma ideologia que apresenta a mulher com características, com uma ideia que é totalmente contrária àquilo que a Escritura nos revela. E hoje, celebrando a Assunção da Santíssima Virgem, nós precisamos entender, é anti-Maria, porque virá o anticristo. Então, se prepara toda a estrutura mundial para que o anticristo venha. E a palavra do apóstolo Paulo, quando para nós, ao olharmos para o combate que nós estamos travando, nós que somos combatentes, chamados para intercessão, ela nos coloca em estado de alerta. Intensificai as vossas invocações. O versículo 18. E súplicas. Meus queridos, vamos abrir os olhos. Eu falei nesses dias, repeti ontem, falei na missa de abertura, repeti ontem, que nós precisamos, pela comunhão com Deus, buscar a inteligência espiritual e a visão espiritual. Porque sem inteligência espiritual e sem visão espiritual, nós vamos achar que é tudo assim mesmo, que é tudo do jeito que falam, do jeito que ensinam nas universidades, que querem fazer com as nossas crianças nas escolas. E a gente vai se conformando ao espírito desse mundo. E nós não vamos ceder ao espírito desse mundo se nós cultivarmos inteligência espiritual e visão espiritual, que nos dará a capacidade de não olhar. E aí eu citei inúmeras vezes, eu acho que eu até coloquei aqui na minha colinha o texto que o apóstolo Paulo, eu acho que ele marca também o nosso acampamento, 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Amém? O cristão, o combatente, você que agora está me escutando, e aqui eu estou ensinando a doutrina católica, eu estou na igreja católica, esta TV é católica, ela é confessional, existe uma doutrina sobre a qual nós estamos aqui, fundamentados nela. Amém? Existe uma doutrina, um ensinamento do magistério da igreja que nunca pode ser negado por nós. Agora, se você é um católico modernista, se você acha que é assim, um dia você vai prestar contas para o juiz. Não para mim, não para o Padre Anderson, não para a Canção Nova, para ninguém. Aí o problema é seu. Mas existe uma doutrina, existe um ensinamento, que não é um ensinamento de ódio, que a gente tem que odiar, como se essas pessoas fossem os nossos inimigos, como se um ateu fosse o nosso inimigo, como se um comunista fosse o nosso inimigo, como se um terrorista fosse o nosso inimigo. Não, o apóstolo Paulo diz claramente quem é o nosso inimigo. Nós não lutamos contra homens de carne e sangue. E uma das tentações do tempo presente, da polarização, da guerra, é como se nós fôssemos inimigos uns dos outros.
a gente tem que saber quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O apóstolo Paulo diz, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Esses são o alvo da nossa intensificação de oração. Aquelas pessoas que estão afastadas da fé, afastadas da doutrina, em falsas doutrinas, vivendo o apogeu das ideologias humanistas desse tempo. Eles são alvos do nosso amor, e não de um ódio que o cristão não pode nem cultivar no coração. Se Jesus ensinou que nós temos que amar até os nossos inimigos, meu Deus, não o inimigo, não ame o diabo nunca. Pelo amor de Deus. Aqueles que aparentemente convivem conosco e não gostam de nós e armam contra nós, tramam contra nós. Gente, intensificai as vossas invocações e súplicas. Intensificai a sua vida de oração. Padre, eu não estou conseguindo rezar. Faça um esquema, um horário, e obedeça esse horário. Deixe de ser preguiçoso e acorde mais cedo se você tem o dia cheio. E vai orar. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Mas eu preciso dizer, intensifique a sua oração pessoal. Intensifique a sua comunhão com Deus. Intensifique a sua adoração ao Santíssimo Sacramento. Intensifique a sua reza do rosário. Intensifique as suas penitências, os seus jejuns. Intensifique, porque os dias são maus. Esses tempos chegaram. Fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir ao diabo, que lá se apresentou como a serpente, mas no fim se apresenta como o dragão, que o apóstolo São João vai dizer, é a antiga serpente, mas agora ele se apresenta como um dragão que cospe fogo, que tem muito mais força do que uma serpente. A serpente você pisa na cabeça dela e pronto. Quem já viu o Hobbit e os escritos do C.S. Lewis sabe, né, do Tolkien, sabe que é difícil matar um dragão. Recuperar o tesouro, né, é tudo simbologia para mostrar exatamente como é difícil recuperar o tesouro da fé quando a gente se afasta dela. Como é difícil recuperar o tesouro das virtudes quando a gente entra para os vícios. Como é difícil recuperar o tesouro da vida de oração quando a gente se distrai e deixa de orar. É um desafio matar o dragão. Para recuperar o tesouro, ele vai fazer uma arruaça. E lá, João disse, ele sabe que lhe resta pouco tempo. Por isso Paulo vai dizer, fortaleça a sua vida no Senhor, no poder de sua força, para resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados nos ares. A nossa luta não é contra a pessoa que está em outra pastoral ou em outro movimento. Meu Deus, se nós como intercessores ainda estivermos assim, é lastimoso. Se a gente estiver disputando espaço, querendo disputar lugar. Protegei-vos com a armadura de Deus, para resistirdes no dia mau. E assim empregando, diga comigo, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. O que o apóstolo Paulo quer dizer aos Efésios e a nós? Que nós precisamos continuar firmes. Vamos um pouquinho atrás aqui, numa outra carta do apóstolo, na 2 de Coríntios, porque ela está muito ligada a essa visão que eu quero que você tenha no final desse nosso combate na oração, nessa reta final. Versículo 3 do capítulo 10 da 2 de Coríntios.
Pois embora vivendo na carne, nós não militamos segundo a carne. Eu acho, Padre Anderson, onde o senhor deu aquela aula maravilhosa sobre São Maximiliano Maria Kolbe, sobre como ele fundou a Milícia da Imaculada. Talvez se fosse agora, no século 21, alguém ia dizer para ele: muda esse nome, milícia. Estão falando de milícia digital, de milícia de não sei o que lá. Mas ele quis dar exatamente a conotação de um combate, de uma milícia, de um exército de pessoas. E qual era a motivação lá em São Maximiliano Maria Kolbe, quando ele funda a Milícia da Imaculada, chamando os católicos para rezar o terço contra as heresias? Porque ele foi despertado, e o Padre Anderson nos dizia isso, quando ele chegou em Roma e viu uma manifestação contra a igreja. E ele teve aquelas pessoas como inimigas dele? Não, ele as teve como alvo do amor e as apresentou diante da Imaculada. Olha o que é ter visão espiritual. A gente está tendo muito visão política, a gente está tendo muito visão partidária, a gente está tendo muita visão mundana, carnal e pouco espiritual, porque a gente se degladeia entre nós, sendo que a gente tem que se unir para derrotar a estrutura diabólica que quer se impor todos os dias contra os filhos e as filhas de Deus. As armas, vai dizer Paulo no versículo 4, do nosso combate não são carnais, são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ei, olha como que o Paulo está com uma visão espiritual voltada para o agora. É atual a palavra. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus e subjugamos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meu filho, minha filha combatente, o seu pensamento é obediente a Cristo? Deixei no ar para você pensar. Aí aqui no catecismo da igreja, quando fala da vinda gloriosa do Senhor, vai dizer o seguinte no 675. Depois você confira para dizer: ah, padre, o senhor estava certo, para não ver que eu não estou inventando coisa. Ah, está inventando história. Antes do advento de Cristo, 675, a igreja deve passar por uma provação final. A igreja, está escutando? Que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade. Eu tenho hoje tanta convicção de quem é e de quem não é. Está claro, o mistério da iniquidade está sendo desvendado diante dos nossos olhos. Aquilo que no mundo eu sei e eu percebo, eu vejo espiritualmente, eu intuo intelectualmente com a razão iluminada pelo Espírito, na inteligência espiritual, eu vejo, eu escuto, eu já sei que não é de Deus. Eu não preciso ficar discutindo, e eu nem preciso ler tantas teorias para eu perceber, porque está claro, o mistério da iniquidade está descoberto já. Seja aquilo que muitas vezes acontece extramuros ou intramuros. E aí ele vai dizer, vai chegar um estertor. Esse mistério será desvendado sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas. Olha, a palavra que está aqui, aparente, não é verdadeiro, parece, mas não é Denorex. Os antigos sabem mais do Denorex, né? Os jovens não conheceram o Denorex. Quantas vezes eu passei Denorex no meu cabelo? Parece, mas não é.
uma solução aparente a seus problemas. Aí, aqui está a atenção. Você é católico, diga sim ou não. A maioria, todo mundo na verdade. Quem é católico, diga aleluia. Quem é cristão aí do outro lado e católico, diga aleluia. O que vai ser a solução aparente? Qual vai ser o preço a ser pago? O catecismo vai dizer: à custa da apostasia da verdade. Esteja atento, querido, querida. O que o diabo vai fazer é que nós neguemos a verdade bíblica. Nós não vamos negar, amém? O que ele quer fazer é que nós neguemos a verdade bíblica, que nós neguemos a tradição da igreja e que nós neguemos o magistério da igreja, o ensinamento da igreja. A apostasia da verdade. A verdade está contida na Sagrada Escritura. Vamos começar naquilo que é a questão hierárquica. Na tradição, porque a tradição vem primeiro do que a Escritura, porque depois foi escrito o que eles viveram, mas foi a tradição moral, aquilo, a própria Assunção. Alguém pode dizer, me prova biblicamente. É a tradição que me garante que a Virgem Maria ascendeu aos céus. E aí, as inúmeras aparições dela, e que são comprovadas, confirmadas com milagres, sinais e prodígios, mas também com aval da igreja, nos mostra exatamente essa realidade. Mas à custa da apostasia da verdade. Combatente, como anda o seu relacionamento com a verdade? Você tem negociado a sua fé com o espírito desse tempo, com o pensamento desse mundo, com os movimentos nas redes sociais que vão ali, aquilo que vai sendo semeado em tantos lugares de cultura, de educação? Ou você tem abraçado a verdade que é Cristo, mas que é toda a sã doutrina? Ou você fica ali, eu não sei. Ai, meu Deus, será que a gente não está errado? Será que a gente não tem que avançar? Será que o nosso pensamento não está retrógrado? Será que a gente não tem que abrir as portas mesmo? Eu vou dizer para você, igual aquele desenho do passado: ó vida, ó mundo, ó tudo, ó dó. Sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. E aí, o catecismo vai dizer algo impactante, que essa impostura vai chegar ao nível, ela começa na estrutura civil, social, mas ela vai chegar ao nível religioso. Porque o anticristo vai querer que nós, como foi os anticristos do passado, os imperadores. Eu acho engraçado quando a gente prega sobre algumas realidades dentro dessa área da escatologia, tem gente que fala assim: isso é teoria da conspiração. Parece que o cara nunca leu a Bíblia, que Nabucodonosor queria ser o rei do mundo inteiro. Parece que nunca leram a Escritura, que isso sempre aconteceu desde o início. E que não é diferente o homem do início para o da agora. Pelo contrário, agora tem mais tecnologia, mais poder financeiro, mais tudo. Isso é teoria da conspiração. Cara, a igreja está dizendo, a impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem... Ei, igreja, está me escutando? Em que o homem glorifica a si mesmo. Não é mais Deus, mas é o homem. Não é mais Deus, mas é a inteligência do homem. Não é mais Deus, mas é a tecnologia. Não é mais Deus, é o homem que se glorifica a si mesmo, em lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Nossa, mas por que eu estou nessa última pregação, porque depois nós vamos ter adoração? Por que eu estou falando disso tudo? Porque o apóstolo Paulo está iluminando o tempo presente com o tema que me foi dado. Por que nós vamos intensificar? Porque vai ficar mais intenso o ataque do maligno.
Por que nós vamos intensificar? Porque vai ficar muito mais poderoso o ataque do maligno. Por que nós vamos intensificar? Porque antes era uma serpente, agora é um dragão, que sabe que lhe resta pouco tempo, que vai querer incendiar tudo, gente. Vamos olhar a analogia, e vamos olhar a analogia do incêndio. O dragão vai querer incendiar tudo, colocar-nos uns contra os outros. O dragão não cospe fogo? Não é? Essa a ideia? Ele vai querer incendiar tudo. Ele vai querer queimar tudo aquilo que é obra divina, aquilo que é sã doutrina. Ele vai querer adentrar em todas as esferas. E parece que aquela palavra aqui de Jesus, né, ela acontece no tempo presente. Muitas vezes na nossa vida Jesus fala: os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. A gente precisa viver a pureza, né? A coroa da pureza, da castidade, mas a gente não pode ser inocente. Nós não estamos brincando. E não podemos brincar de ser cristãos. Aí quando alguém apostata da fé, até mesmo dentro das esferas da nossa santa igreja, pergunta: mãe, gente, no início João falou, eles saíram do nosso meio. Aí a gente fica querendo encobertar a palavra para ficar passando pano quente. Não que a gente vai, e não é esse o meu ministério. O meu ministério é levar, o nosso ministério é levar um povo para essa realidade, intensificar. O que eu estou falando aqui é para você ficar assustado, com medinho. Eu não tenho um pingo de medo do diabo, porque eu já sei que ele é derrotado, e sei em quem eu coloquei a minha confiança. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí, dizer ainda mais, algo que você precisa edificar. Bata o pé aí no chão para eu ouvir um barulhinho. Isso, a gente precisa fundamentar em algo importante. E aí eu quero dizer para você aqui, e para você que me acompanha de casa, Mateus 16, 18. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você quer estar num lugar onde o inferno não prevalecerá? Continue na igreja una, santa, católica e apostólica, que tem o Papa Francisco como seu líder, o Pedro do presente. E eu quero dizer para aqueles que se afastaram da igreja: vocês estão em perigo, porque é na igreja, é o lugar seguro onde as portas do inferno não prevalecerão. Você que se afastou, volta, meu filho, volta, porque aqui é o lugar seguro. Aqui nós estamos protegidos, porque não foi, foi o profeta Jeremias. Vamos ver do que ele estava falando, vamos fazer uma análise histórico-crítica do texto. Mas não foi Jesus que disse essa profecia: as portas do inferno não vencerão a igreja. Amém? E ponto final. Entendido? Você quer se proteger do maligno? Permaneça na igreja. Fique com a doutrina. Mesmo que talvez a gente volte aos primeiros tempos do martírio de sangue. Fique com a igreja. Como Maximiliano ficou. Como Perpétua e Felicidade ficaram. Como Pedro e Paulo ficaram. Não arregaram. Desculpa os não arregaram. Ficaram firmes na fé. Ficaram fiéis. Não retrocederam, não negociaram com o mundo e com o espírito daquele tempo, com os imperadores, com o espírito de Jezabel que quer calar os profetas. Não negociaram a fé e derramaram sangue. Eu não sei se nós vamos chegar na nossa geração nesse tempo, não posso fazer previsões sobre isso.
Mas eu sei que quem é fiel à doutrina da igreja já vive o martírio da reputação. É escorraçado na família, no ambiente social, às vezes até dentro da igreja. Aquelas coisas que o Senhor falou ontem, brilhantemente iluminado pelo Espírito, para as famílias, aquilo que você dá permissão dentro da sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquelas coisas todas do mundo que o mundanismo nos oferece. Pronto, gente. Agora, queridos, no 677, o catecismo vai dizer: a igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente. Leia os sinais da doutrina. Vocês acham que a igreja está com um triunfo histórico? Ela está bem na fita? O mundo ouve a igreja? As nações escutam a igreja? Sim ou não? Não, o catecismo está dizendo: o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Aleluia. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final e depois o derradeiro abalo cósmico desse mundo que passa. Combatente, intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os santos, por todos os cristãos. A conclusão dessa carta aos Efésios é um encorajamento forte aos fiéis na sua luta contra o mal, tornando-os conscientes de que eles têm armas para ter sucesso no combate. O convite de Paulo a usar essa imagem da armadura militar é para que todos se vistam com a proteção divina, tenham comunhão com Deus a fim de superar os ataques do mal. Ei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor e diante dos filhos e das filhas da igreja que se revestirem da proteção divina. E especialmente nesse versículo 18, ele nos exorta a perseverança na oração. Ou seja, é um chamado para nós buscarmos a força de Deus. E aí Orígenes vai dizer, refletindo sobre esse texto da carta aos Efésios: ser forte no Senhor é ser forte na palavra, é ser forte na sabedoria, é ser forte na contemplação, é ser forte na doutrina, é ser forte em todos os julgamentos de Cristo. Depois Evrágio Pontico vai dizer: não fomos notificados para trabalhar incessantemente. Não fomos notificados pelo Senhor para a gente observar incessantemente. Nós não fomos notificados pelo Senhor para a gente jejuar incessantemente até morrer de tanto fazer jejum. Não que nós não tenhamos que fazer, pelo contrário, precisamos, mas não incessantemente. Mas diz Evrágio Pontico: mas nós temos uma lei que nos manda orar sem cessar. Está me ouvindo? A lei é para que nós oremos sem cessar. Jesus não disse faça jejum de segunda a segunda. Jesus não disse trabalhe de segunda a segunda. Tem o domingo, que é dia do Senhor, que é o dia do descanso. Jesus não diz fique observando e analisando tudo de segunda a segunda, 24 horas por dia. Não. Jesus disse: orai sem cessar. Intensificai as vossas orações. Este ardor incansável, ele só pode vir do amor. E aí o Catecismo da Igreja, no número 2742, vai dizer: contra a nossa inércia e preguiça, a luta da oração é a luta do amor humilde,
confiante e perseverante. Como que deve ser o amor do combatente? Diga comigo: humilde, confiante e perseverante. O orar sem cessar é uma atitude de um amor humilde, onde eu necessito, eu sou carente, não do amor dos homens, eu sou carente do amor de Deus. Eu preciso loucamente estar na presença dEle. Ele é o tudo da minha vida. Esse vazio que está no meu peito, ele só é preenchido quando eu estou com Ele. Santo Agostinho vai dizer: a minha alma está agitada enquanto eu não descanso no meu Senhor. Um amor humilde de um servo que precisa do seu Senhor, receber as ordens do seu Senhor, os direcionamentos do seu Senhor. Um amor humilde, mas um amor de total confiança, porque eu sei que quando eu me coloco diante do Todo-Poderoso, eu não sou influencer digital, eu sou influencer no mundo sobrenatural. Eu influencio nas nações. Nós podemos entrar em qualquer lugar pela oração. Nós podemos entrar na sala presidencial de qualquer presidente da nação, das nações da face da terra, nas decisões que eles tomam pela intercessão. Nós podemos entrar nos tribunais e colocar a mão nos ombros dos juízes e dizer: ei, Deus, muda. Nós podemos entrar numa sala de cirurgia e colocar a mão no ombro do médico, ajudar a mão dele em oração quando ele está operando um ente querido nosso, ou alguém muito caro a nós. Eu recebi o testemunho uma vez, eu tive acesso ao testemunho de um pai que era missionário e o seu filho não servia a Cristo, e ele orava, e um dia ele foi tomado por um sentimento, e aí ele até pensou: será que vai acontecer alguma coisa? E a gente tem que estar atento aos sinais que Deus nos dá para a intercessão. E um sentimento que ele tinha que orar por aquele filho, e ele estava muito longe em missão, e ele dobrou os joelhos junto com a esposa dele, e eles oraram, mas ele testemunha que era uma oração tão intensa, e chegou num dado momento que ele teve uma sensação como se ele fosse desfalecer, e depois da oração a esposa falou: nossa, a sua fisionomia mudou. Eu falei: meu Deus, será que ele teve alguma visão, alguma coisa está acontecendo? Você ficou pálido. E ele terminou aquela oração, e ele resolveu mandar uma carta para o filho. Eles foram fazer a missão que tinham, e eles estavam num país distante, e ele falou: vou escrever uma carta para o meu filho. Quando ele sentou na frente do computador para escrever, a campainha tocou, e era o carteiro entregando um telegrama. 2 dias depois, e o filho dizia: meu pai, muito obrigado pelo testemunho que o Senhor sempre me deu. Eu não entendia os ensinamentos que o Senhor me deu na Sagrada Escritura, na sã doutrina. Eu não compreendia, mas hoje eu quero agradecer ao Senhor, porque no dia tal, exatamente no dia que eles tinham rezado, eu encontrei nosso Senhor Jesus Cristo. Seu filho está lá na Europa, lá no Oriente Médio, está lá nos Estados Unidos, ou está na rua. Se você dobrar os joelhos na sua casa, você coloca a mão no ombro dele em espírito e determina sobre livramentos de acidente, determina sobre livramento de tantas coisas. Só que a gente está tão atordoado que a gente perdeu essa visão do combate espiritual. A gente pode sustentar o nosso Papa. Lembra como ele começou o ministério petrino? Quando ele foi eleito, o que ele fez? A primeira atitude que ele fez. Aquilo ali é um sinal do início, que ele queria que fosse todos os dias o povo católico colocando a mão nele. Em espírito eu entro lá na Casa Santa Marta, onde ele está. Em espírito eu entrei no hospital onde ele foi cirurgiado, coloquei a mão nele em oração por amor. Isso é intercessão, isso é intensificar. Isso é entender quem eu sou, a minha identidade.
o combate que eu estou enfrentando. Recebi um testemunho tremendo, que eu não posso contar agora os detalhes, que seria muito longo, mas de um pai que o seu filho se envolveu na prostituição. Esse pai era missionário no sentido de pregador da palavra, e era terrível, porque até travestido de casa o filho saía. E sabe o que esse pai fazia com a mãe? Quando o filho saía para se prostituir, ele ia para frente do motel onde o filho estava se prostituindo e ficava intercedendo. E o filho nem sabia. E um dia, por obra do Senhor, esse filho foi a um encontro onde esse pai estava pregando. E o pai disse para ele, chorando: todas as vezes que você estava se prostituindo, eu e a sua mãe no carro intercedendo por você. E esse filho hoje é um homem de Deus, casado na presença do Senhor, servo de Cristo, pelo poder da intercessão, pelo poder do amor. A gente tem uma tentação danada de querer ser influência no mundo digital. Não estou dizendo que nós não tenhamos que influenciar para o bem, não é isso. Mas em primeiro lugar eu tenho que ser influência no sobrenatural, senão vai cair a casa, como tem caído a casa de muitos. Eu preciso receber esse chamado, entender esse chamado, e intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Eu fui transferido para Brasília, vou morar na capital do país a partir do finalzinho desse mês, lá na terra do Mastro do Esquiene. Eu recebi várias mensagens, pessoas se lamentando, chorando, e eu agradeço imensamente o seu amor e o seu carinho. Mas se você ama esse padre que agora está falando para você, você vai traduzir esse amor em intercessão por esse padre, para que ele faça a vontade de Deus, onde Deus o está plantando nesse tempo. Eu não consigo entender de uma forma diferente. É a intercessão, é sustentar. Nossa, eu lembrei do Padre Roy, estou com saudade dele. Eu vou dobrar o meu joelho, vou colocar a mão no ombro dele e dizer: Deus, arrebenta. Faz o que o Senhor quer fazer. Realiza obras maravilhosas. Protege o padre, guarda a vida dele. Não deixa que ele caia nas ciladas do demônio. Não deixa, protege-o, faz com que ele seja fiel, cada vez mais fiel. E assim, pelo Padre Ângelo, por cada um. Porque é dessa maneira que quando eu leio Êxodo 17, e eu vejo Moisés de mãos erguidas no monte e Josué no combate contra Amaleque, os amalecitas que representam o demônio. E nós precisamos entender ali que para a evangelização avançar, ela precisa passar pela intercessão. Sem intercessão não há avanço na evangelização. Não pense que eu vim para cá desprotegido de oração, sem rezar por vocês, sem rezar por mim, sem me colocar diante de Deus. Claro que eu não vim, não sou louco. E eu vou dizer para vocês do Ministério de Música, os meus irmãos aqui já são formados, eu não sei se vocês já tiveram essa formação. Vocês estão na frente do combate, se vocês não orarem, vocês, desculpa falar, vou usar uma linguagem bem feia, desculpa Padre João se o senhor estiver assistindo. Vocês vão se ferrar. Nós não estamos lutando contra homens de carne e sangue. Comecem a olhar para a vida de vocês. Comecem a perceber as coisas que acontecem na família. E estejam atentos. Porque nós não estamos aqui num domingo brincando. Nós estamos evangelizando. E quando a gente evangeliza, a gente está enfrentando de frente Satanás. A gente está arrancando as pessoas da garra dele. A gente está mostrando a verdade para eles. Da mesma forma, quem trabalha na TV, quem trabalha nos eventos, nós não... Gente, é muito sério. E hoje, para terminar, o apóstolo está dizendo para nós: intensificai
as vossas orações. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância. Diga comigo, em toda circunstância. Pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica. Por todos os cristãos, por todos os santos. Fica de pé. Você está entendendo? O nível da batalha? É para você ter medo? Então, eu falei, eu entendo Moisés no monte e o avanço da evangelização, o avanço do seu grupo de oração, o crescimento espiritual do seu grupo de oração, da sua pastoral. Ele não vai crescer se não tiver pessoas com os braços erguidos, tocando o céu, o trono de Deus, em comunhão, amparados, Arão e Ur, um segurando de cada lado, porque não é fácil interceder, a gente se cansa. Mas a palavra diz que Josué vencia quando os braços de Moisés estavam erguidos. Você quer que a sua família vença? Você quer que haja vitória no Brasil? Você quer que haja vitória na igreja? Avance na evangelização? Erga os seus braços agora, feche os seus olhos e comece a orar. Em primeiro lugar, a pedir a Deus que Ele te dê a graça de intensificar as suas orações. Vai pedindo para Ele, Deus me dá o dom da oração. Se eu me arrefeci, se eu diminuir a intensidade, eu te peço agora, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso orar mais, eu preciso ter mais comunhão, eu preciso ter mais intimidade com a palavra, eu preciso estar mais conectado à verdade, eu preciso, Espírito Santo. Em nome de Jesus, reaviva a minha vida de oração, reincendeia o meu coração. E assim pedindo por mim, eu quero pedir em uníssono com todos os que estão aqui e com os que acompanham de casa. Em uníssono, nós queremos agora erguer os nossos braços e tocar no trono de Deus. Ó Divino Espírito Santo, nós queremos ser eletrizados por um poder de oração tremendo, como nós nunca experimentamos antes. Nós queremos ser possuídos e dominados por uma força de intercessão, onde eu quero o que quer o seu coração, Jesus, onde eu quero o que quer a sua vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Vem agora, Senhor Jesus, tratar-nos espiritualmente, tratar-nos na nossa vida de oração, tratar-nos no nosso ministério de intercessão. Nós precisamos manter-nos de mãos erguidas, nós precisamos nos reunir para orar, nós precisamos nos colocar na sua presença, Deus, em total confiança, humildade e certeza de que o Senhor é o vencedor. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, reinflama o carisma da intercessão e da oração nos vossos filhos, nas vossas filhas. Ora, ora, ora no Espírito, ora. Eleva sua voz, erga seu braço. Entra no combate agora, como o Padre Roger nos convoca. É a força da oração, a força da intercessão. Ora, ora. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão.